Olá, meus irmãos, tudo bem? Você está no canal Reflexões Espíritas Oficial, meu nome é Messias e hoje damos continuidade com o capítulo 3 do livro O Roteiro, escrito por Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, lançado em 1952. Fazemos a leitura e um breve comentário. Eu espero que vocês estejam gostando. Deixem comentários sobre o que vocês estão achando e se tem alguma outra obra que vocês acham que seria interessante a gente fazer algo parecido. Então vamos lá, capítulo 3, cujo título é O Santuário Sublime. Noutro tempo, as nações admiravam como maravilhosas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Malsolo, e hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna, quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano, realização paciente da sabedoria divina, nos milênios, templo da alma em temporário aprendizado na terra. Por mais, se nos a gigante inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, com o coeficiente de bilhões de células, o aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa, com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. O parque da audição, com os seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma, que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. O centro da fala, a sede miraculosa do gosto, nas papilas da língua, com o potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2000. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo, as fibras musculares, o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermento do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, com os seus milhões de vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas, que suportam a pressão de várias atmosferas. O avançado laboratório dos pulmões, o precioso serviço de seleção dos rins, a epiderme com os seus segredos dificilmente abordáveis, os órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas do sistema endócrino. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das supermaravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador, que pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para os altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme, na terra,
é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual, o maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico, enquanto o jovem estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente, e tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião, destruindo-o de dentro para fora, a golpes mentais de revolta injustificável e desespero inútil. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele. Como o trabalhador faminto de renovação, que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Meus irmãos, após essa leitura, e isso me remete muito a um outro projeto que temos no canal, que é a leitura do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, onde ele fala sobre doenças e como nos curar. Sempre à luz da doutrina espírita, nós sabemos que o espírito, quando encarna, precisa de um corpo para poder desenvolver na Terra tudo o que ele precisa aprender para a evolução do próprio espírito. Ficar só no mundo espiritual até poderia causar uma certa evolução ao espírito, mas demoraria muito mais. Aqui na Terra, com as vicissitudes que nós passamos, nós aprendemos muito mais rápido. Temos a oportunidade de aprender muito mais rápido. Nem sempre aproveitamos essa oportunidade. Mas o texto nos remete à grandiosidade do corpo humano, da grandiosidade que é esta ferramenta que a espiritualidade desenhou, os geneticistas da espiritualidade desenharam, para que se adequasse a esse planeta que nós vivemos aqui, o nosso planeta Terra. Cada planeta utiliza, né, o corpo é confeccionado de acordo com as necessidades de cada planeta, né? E aqui esse é o corpo que nós precisamos e foi evoluindo, né? Se vocês lerem Exilados de Capela, tem um pouco dessa explicação da evolução do organismo humano para que pudesse receber os nossos irmãos que vieram para cá de Capela. Mas o mais importante do texto, se esse corpo que nós temos é um bem tão valioso e tão especial, onde tem tantos recursos, nós vimos a relação, né, do equipamento elétrico, do cérebro, das veias, o coração, o fígado, o pâncreas, toda essa estrutura orgânica que o nosso corpo tem. E no final do texto ele fala em preservação, em conservação desse corpo, mesmo que ele venha com alguma deficiência, porque quando vem o corpo com uma deficiência é para nosso aprendizado também, não para castigo. E para encerrar e a gente entender o quanto é importante nós cuidarmos dessa nossa casa, o nosso corpo é a nossa casa, a casa do espírito enquanto encarnado. E mais do que isso, Jesus disse que nós temos a centelha divina dentro de nós, quer dizer, esse corpo é um benefício que o Pai nos dá. Então, que cuidemos, temos que cuidar dele. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou ao Espírito da Verdade, está no capítulo sobre o instinto de conservação, na pergunta 702, a pergunta é: o instinto de conservação é uma lei da natureza? E nós lembramos que a lei da natureza, todas as leis, mas principalmente a lei da natureza, foi criada pelo Pai. Nós temos que seguir essa lei. E olha a resposta. Então a pergunta é: o instinto de conservação é uma lei da natureza? Pergunta 702. Resposta do Espírito de Verdade: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem.
qualquer que seja o seu grau de inteligência, nuns é puramente mecânico e noutros é racional. Todos os seres vivos, não só nós, seres inteligentes, como nossos irmãos, também os animais, que possuem esse princípio inteligente ainda não desenvolvido, mas têm a lei da conservação. Na 703, com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Depois, olha que importante, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. E aí, para encerrar esse breve comentário, que já não é tão breve assim, mas eu achei muito interessante, podemos encerrar com a frase, com os dois mandamentos que Jesus nos ensinou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que é amar a ti mesmo? É cuidar, é proteger essa casa que Deus nos deu para a proteção do nosso espírito. E que para podermos caminhar dentro desse planeta, utilizando de todo o benefício que esse planeta nos dá para o nosso desenvolvimento enquanto espírito. Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo domingo, ao mesmo horário, ao meio-dia, retornamos com o livro Roteiro, no seu capítulo número 4. Conto com a presença de todos. Fiquem com Deus e até mais.